Imagem de um olho, ele abre e fecha, surgem os temas: assistência social, saúde e educação. Em seguida, na sequência, logo olhar para as diferenças. Da esquerda para a direita, 4 ícones de bonecos nas cores rosa, azul, amarelo e verde. E o nome do projeto: Olhar para as Diferenças, Programa de Desenvolvimento Infantil. Tela da esquerda para a direita, ícone de um boneco azul sinalizando o tema saúde. Desafios e intervenção na síndrome de Down. Competência 3. Capacitar profissionais das diferentes áreas de saúde, munidos do conhecimento acerca da síndrome de Down nos seguintes aspectos: conceito, histórico e principais causas. A estatística de nascimento de um bebê Down no Brasil e no mundo. Diagnóstico, característica presente na síndrome de Down. Síndrome de Down ou trissomia do cromossomo 21 é uma alteração genética causada por um erro na divisão celular durante a divisão embrionária. Os portadores da síndrome de Down, em vez de 2 cromossomos no par 21, possuem 3. E o que é que ocorre? Descrição: ela é branca, está em pé, cabelo preto, na altura do ombro, liso, usa argolas, veste uma blusa florida, visto da cintura para cima. Na concepção, quando vai ocorrer a divisão celular, por algumas causas inespecíficas, o cromossomo 21 desses indivíduos possui 3 cromossomos, por isso que é conhecido como trissomia do cromossomo 21. Nesse slide, a gente vai abordar os tipos de trissomia do cromossomo 21, que são 3. Trissomia simples, trissomia por translocação e mosaicismo. Trissomia simples, o que é? Não ocorre a disjunção do cromossomo 21 e ele é percebido claramente. E o que é que acontece? Na maioria das crianças que nascem com essa síndrome, ocorre com a trissomia simples, né? Porque é a mais comum, né, nessa causa, mas não vai caracterizar o fenótipo dessa criança. Na trissomia por translocação, o cromossomo adicional está sobreposto a um cromossomo de outro par, portanto não se trata de uma trissomia livre. O que é que acontece? Nesse par de cromossomo, eles perdem o braço longo e é substituído por um braço curto. Acontece nos 2% de casos de síndrome de Down. E o mosaicismo, existe a presença de células anormais no tipo de cromossomo, no cromossomo 46, né? Então, no cromossomo 21, existe a presença de células anormais. Na trissomia simples, é onde tem os maiores casos de síndrome de Down. Cerca de 96% das crianças com síndrome de Down vai ter a trissomia simples. 2% vai ter a translocação e 2% o mosaicismo. É importante frisar que a trissomia simples, uma das causas possíveis é a idade da mãe. Já a translocação e o mosaicismo não tem uma causa específica. E a maioria dos casais que tiveram um filho com síndrome de Down e for do tipo mosaicismo, o outro filho não vai nascer. Já na trissomia simples de translocação, pode acontecer do próximo filho nascer com a síndrome de Down. O histórico. A primeira descrição clínica foi feita em 1866 pelo médico pediatra John Long. E o nome, né, síndrome de Down, é dado em homenagem a ele. O que foi que aconteceu? Este médico trabalhava em um hospital onde ele percebeu que tinha um determinado grupo que tinha as mesmas características. E começou a estudar e perceber, né, que eles tinham um retardo mental, por isso que ele deu o nome de mongólio. Após esse estudo ser publicado, eles puderam perceber que essa síndrome podia ser de ordem genética. Então, o geneticista francês percebeu que se tratava de uma síndrome genética e estudou essa população, onde ele percebeu que todos possuíam um cromossomo extra no cromossomo 21. Então, ficou conhecida como a síndrome de Down. Uma das causas possíveis é a idade materna. Uma mulher com idade maior que 35 anos aumenta esse fator de risco. Nesse slide, podemos perceber que uma grávida de 30 anos tem uma chance em 1000 de ter um bebê com síndrome de Down. Quanto mais a idade vai aumentando, mais esse fator de risco. Então, aos 35 anos, a chance cai para 400 e aos 40 cai para 100.
E aos 45, essa chance é de 1 em 30. Por que isso acontece? Porque a mulher já nasce com a idade, com os óvulos, e esses óvulos, com o passar do tempo, vai envelhecendo junto com a mulher. Então, sabemos que células, quando envelhecidas, elas têm a propensão, na divisão celular, ter algum erro. Então, por isso que fizeram essa associação. Mas, no entanto, ocorre que mulheres com menos de 35 anos pode gestar uma criança com síndrome de Down, né? Outro fator de risco é o pai ter mais de 50 anos, a mãe ela ser exposta a raios-x, pesticidas, e o casal já tem uma criança com síndrome de Down. Então, isso pode ser uma das causas e o fator aumenta. Qual é a estatística do nascimento de um bebê de Down no Brasil e no mundo? No Brasil, a cada 700 nascimentos, uma criança nasce com síndrome de Down. Nos Estados Unidos, esse percentual cai um pouco, né? 691 bebês nascem e um tem síndrome de Down. E no mundo, a cada 1000 nascimentos, uma criança nasce com síndrome de Down. Como é feito o diagnóstico? Na gestação, ele pode ser feito com ultrassom e exames bioquímicos. Após perceber que o feto pode ter a síndrome de Down, pode ser passado para a mãe outros tipos de exames, mas esses exames eles são mais invasivos e algumas mães optam, outras não, porque envolve tirar o líquido amniótico da mãe. Então, no Brasil, se no pré-natal foi identificado que o bebê pode ter o risco de síndrome de Down, é aconselhado a mãe ou fazer esses exames ou no nascimento, né, fazer o cariótipo. O que é o cariótipo? É um exame de sangue onde é feita a contagem cromossômica dessa criança. Mas no Brasil não é obrigado a fazer, porque através das características pode ser fechado o diagnóstico. No próximo slide, vamos falar sobre as características e vocês vão perceber que é fácil identificar uma criança com síndrome de Down. Mas por que é importante o cariótipo? Porque toda família que tem um bebê com síndrome de Down é importante passar pelo aconselhamento genético, porque a próxima criança pode nascer com síndrome de Down. E no slide anterior, eu não falei sobre a trissomia 21, os tipos, então... Lembra que na translocação e no mosaicismo só acontece em 2% dos casos, mas o que é que acontece? Se for translocação e mosaicismo, o risco dessa família ter outra criança com síndrome de Down é menor, mas se for a translocação simples, essa chance aumenta. É importante que a família seja aconselhada e a importância do cariótipo dessa família e solicitar esse aconselhamento genético. Né? Quais são as características presentes na síndrome de Down? É importante vocês se atentarem a esses slides, porque isso norteia a prática. Por quê? Porque se vocês observarem esses sinais nas crianças, vocês já podem fazer esse encaminhamento dessas crianças ao neurologista e ao geneticista, que é o médico onde vai solicitar outros tipos de exames, né? Então, quais são essas características? Características presentes na síndrome de Down. Pregas palpebrais oblíquas para cima, né? Você vai perceber que as pregas palpebrais, eles são maiores e estão inseridas anatomicamente maior do que na gente. Vocês podem perceber. O epicanto, que é a prega cutânea no canto interno do olho, que é esse cantinho aqui, você vai ver que é maior, né? Que é como se ele tivesse uma carnosidade. Sinófilis é a união das sobrancelhas, que você vai perceber na hora que olhar para a face. A base nasal plana, que é como se ele não tivesse o pau do nariz. A face aplanada, justamente porque a base nasal é plana. Protusão lingual, que é a língua maior, que vocês vão perceber que ele vai ficar sempre com a linguinha, assim, com a boca aberta e a língua para fora da boca. E o palato ogival, você vai perceber que ele é mais arqueado. É como se fosse maior o céu da boca da criança com síndrome de Down. Orelhas de baixa implantação,
pavilhão auricular pequeno, né? Porque aqui é menor, você percebe, e aí justifica eles ter um problema na audição, alguns, a grande maioria, o cabelo fino, a clirodactilia no quinto dedo, esse arco, ele tem esse arco maior, né? A brachdactilia, que são os dedos curtos, e o afastamento entre esse primeiro e segundo dedo, que é muito presente. Então, assim, na maioria das crianças você vai ver essas características e aí você vai perceber que é muito presente. O pé plano, né? O pé plano você vai perceber mais quando a criança cresce. A prega siamesca, que é a prega palmar única, que ela só tem uma prega, ela só tem essa prega. A hipotonia, que é como se a musculatura dele fosse flácida, né? Você até percebe que parece um boneco, uma boneca de pano. A frouxidão ligamentar, né? Que nos ligamentos, né? Que você vai perceber como se fosse um bonequinho de pano, como se não tivesse articulação. Esse excesso de intensidade de pouso do dorso do pescoço, você vai perceber que o pescoço é grosso, né? A diástase dos músculos retos abdominais, né? Você vai perceber mesmo. E aí, o que é que isso vai acontecer? Que a criança demore a ter mais um marco de sentar, segurar a cabeça e a hernia umbilical. Alterações associadas à síndrome de Down. Cardiopatia congênita, vocês vão perceber que a criança, a grande maioria, tem sopro no coração, a questão da válvula mitral, a questão das cavidades ainda não estarem completamente fechada, a maioria nasce com essa alteração. Então, é importante, quando você atende uma criança com síndrome de Down, perguntar se a criança já passou pelo cardiologista, ela já fez os exames complementares, porque uma criança com esse tipo de cardiopatia, o médico ele tem que liberar para fazer as estimulações corretas. Alterações oftalmológicas, por quê? Por conta daquela questão das características do olho. Alterações auditivas, lembra que o pavilhão auricular é menor, sistema digestório, essas crianças elas têm mais propensão a ter alergia à glúten, à lactose, né? Sistema endócrino, a maioria tem que fazer acompanhamento com o endocrinologista, porque tem uma alteração no TSH, o aparelho locomotor, por conta da hipotonia neurológica, a maioria dessas crianças vai ter o retardo mental, né? A hematologia, elas têm que estar em acompanhamento e ortodôntica, por conta do céu da boca. Terminamos a competência 3, onde vimos conceito histórico, causas e características. Vocês vão poder se aprofundar maior no caderno e nas referências. E vamos iniciar a competência 4. Até já! Secretaria de Educação e Esportes. Secretário de Educação e Esportes, Frederico da Costa Amâncio. Secretário Executivo de Gestão da Rede, João Carlos Sintra Charamba. Secretária Executiva de Desenvolvimento da Educação, Ana Coelho Vieira Selva. Secretária Executiva de Educação Integral e Profissional, Maria de Araújo Medeiros Souza. Secretário Executivo de Administração e Finanças, Edinaldo Alves de Moura Júnior. Secretário Executivo de Planejamento e Coordenação, Severino José de Andrade Júnior. Secretário Executivo de Esportes, Diego Porto Pérez. Gerente-Geral de Educação Profissional, George Bento Catunda. Superintendente de Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental, Cláudia Roberta de Araújo Gomes. Gestora de Educação Infantil, Adriana Oliveira de Toledo. Gerente de Políticas Educacionais de Educação Inclusiva, Direitos Humanos e Cidadania, Vera Lúcia Braga de Moura. Gestora de Educação à Distância, Renata Marques Otero. Chefe de Unidade de Educação Inclusiva, Sani Rose Carlos Gomes. Ficha técnica. Som direto, Mariana Guerra, Manuel Moura. Imagens, Mariana Guerra, Manuel Moura. Direção de arte, Cleiton Quintino, Guilherme Cabral. Edição, Danilo Albuquerque, Victor Lins. Interpretação de Libras,
Isabela Rodrigues. Audiodescrição, Jonara Medeiros. Design educacional, Anara Mariane Perboa da Silva. Hugo Carlos Cavalcante. Conteudistas, Maria Jussária de Oliveira, analista de gestão educacional, GIDH, SEE. Magda Maria Bezerra Prado da Costa, professora e técnica, CEUAI, SEE. Sani Rose Carlos Gomes. Chefe de Unidade de Educação Inclusiva, GIDH, SEE. Coordenação, Mariluce Maria Alves da Silva, analista em gestão educacional. Tutoria, Máurea Figueiredo da Silva Mota, analista em gestão educacional. Secretaria Executiva de Assistência Social. Governador do Estado de Pernambuco, Paulo Henrique Saraiva Câmara. Vice-governadora do Estado de Pernambuco, Luciana Barbosa de Oliveira Santos. Secretário Executivo da Criança e Juventude, Félix Aureliano. Secretário Executivo de Assistência Social, Joelson Rodrigues. Gerência de Políticas para a Criança, Mac Douglas de Oliveira. Assessoria dos Programas para a Criança, Flávia Veras. Secretário de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude, Sileno Guedes. Ficha técnica, conteudista, Mac Douglas de Oliveira. Psicóloga, Andréa Galindo, assistente social. Coordenação, Mac Douglas de Oliveira. Tutoria, Flávia Vera. Secretaria Executiva de Saúde, Secretário Estadual de Saúde, André Longo. Secretário Executivo de Coordenação Geral, Humberto Antunes. Secretária Executiva de Atenção à Saúde, Cristina Valença Mota. Secretário Executivo de Regulação em Saúde, Giliate Cardoso. Secretária Executiva de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde, Ricarda Samara. Secretário Executivo de Administração e Finanças, José Adelino Santos Neto. Secretária Executiva de Vigilância em Saúde, Luciana Albuquerque. Núcleo de Apoio às Famílias de Crianças com Microcefalia, Laura Patriota. Coordenação de Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência, Arabella Veloso de Moraes. Coordenação Estadual da Política das Práticas Integrativas e Complementares, Silvana Monteiro. Ficha técnica, conteudistas, George Santiago de Mete, geneticista. Vanessa Vanderlinder Mota, médica neuropediatra. Coordenação, Maria Aparecida Pessoa Eugênio. Tutoria, Silvana Monteiro. Secretaria de Administração, Secretário de Administração, José Francisco Cavalcante Neto. Secretária Executiva de Administração, Marília Raquel Simões Lins. Secretária Executiva de Desenvolvimento da Educação, Ana Coelho Vieira Selva. Diretora do Cefosp, Ana Lúcia Mota Viana Cabral. Coordenação de Educação à Distância, José Lopes Ferreira Júnior. Coordenação de Educação Corporativa, Priscila Viana Canto Matos. Coordenação Pedagógica, Marilene Cordeiro Barbosa Borges. Secretaria de Educação e Esportes, Governo do Estado de Pernambuco.